Bom dia! Estamos iniciando um dia inteiro de entrevistas temáticas sobre o aniversário de Valinhos. Serão 10 convidados e o primeiro deles é o nosso amigo fotógrafo Ulisses Porto. Bom dia, Ulisses! Dia, Bruno, bom dia pessoal todinho do JTV, bom dia você que está em casa também, bora celebrar a vida que eu esqueci que eu estou naquela ali, não nessa daqui ali. E bom estar aqui, mas hoje fiquem tranquilos, não serão 2 horas, serão meia horinha de conversa aqui porque Valinhos merece. Legal! Falando em Valinhos, é o seu torrão natal? Pior que não, É? eu nasci em Cerqueira César, perto de Avaré, cidade com 19 mil habitantes hoje, pra você ter ideia. Aí, graças à aventura que a minha mãe sempre quis fazer como boa educadora, ela resolveu ir para Piaí, onde meu irmão nasceu, Vale do Ribeira, depois reforma agrária, e disse, eu preciso de uma cidade onde meus filhos tenham oportunidade de estudar e crescer profissionalmente. Então, venho de Cerqueira para Valinhos, mas me sinto, como dizem, pé de figo, porque quanto mais você mergulha na história dessa cidade, mais você se apaixona por ela. E aquela coisa que o pessoal sempre diz, né? Povo. Sim. Povo é único, exclusivo, mas tem aquela coisinha, né? A quem você pertence, né? E pertencer é uma coisa que também foi diluído no tempo dessa cidade. Ela acabou se modificando, mas antes tinha muito isso. A quem você pertence, qual família, qual história. E aí, a hora que você vem, pegamos o exemplo de Aloysio Moraes aqui, meu exemplo, seu exemplo, Sim. você também não é, ué. Não. Então só aqui pessoas que conhecem a história e se apaixonaram pela cidade, né? E quais foram os aspectos da cidade que te fizeram, te causaram essa paixão e fizeram desenvolver esse tom apaixonante pela cidade? Lá atrás foram as amizades que, como eu digo, não lotam uma mão hoje, mas são os amigos que fazem a diferença. E depois, eu vivi minha adolescência aqui, né? Então eu tive o grato prazer de conhecer Iron aqui, por causa de um amigo que curtia. Depois tive a oportunidade de viajar com aquelas excursões antigamente para assistir, fui assistir Rolling Stones, por exemplo. Mas me arrependo de ter assistido Van Halen, me arrependo de ter o Rock in Rio primeiro, mas tudo por causa das amizades. E principalmente depois que você começa a estudar a cidade, a vivenciar, você literalmente se apaixona, porque ela é uma cidade que é um torrão natal mesmo. Um pedacinho, mas que você vê histórias que você nem imaginava onde você poderia chegar. É como se ela abrisse, eu vou falar como diversidade, como se abrisse um arco-íris de possibilidades. E essa proximidade a Campinas, porque antigamente era Valinhos, era uma vila, um bairro, um apêndice. Depois ela expande, ela passa a ser uma cidade, só que ainda tudo vinculado a Campinas. Onde se Campinas expande, Valinhos expande. Sim. Se você trabalha a questão política empresarial, desenvolvimento, ela está, vou exagerar, ela está quase no eixo da roda. Ela só não está no eixo da roda porque existe Campinas, mas ela está ali, ó, na beirinha. Então tudo que você fizer, aquilo nós já conversamos algumas vezes, mas vamos falar de questão econômica. Perdemos o time da questão da logística. Por quê? Situações de qual terreno, não terreno, aí bloqueios de ordem política, aí perdemos esse time. Quem aproveitou? Vinhedo e Louveira. Mas aqui eu não vou contar a história de Valinhos, mas só para você entender isso. Valinhos tem essa gana, mas às vezes eu pego isso porque eu fiz vários históricos, né? Um deles, por exemplo, é a história das eleições de Valinhos, que está na internet lá do pessoal, depois quiser conferir. Mas o que acontece com isso? Às vezes só porque você não é A, você é B, não vamos segurar. Não, gente, vamos ver o que é bom, o que faz a cidade expandir. Por exemplo, se eu pudesse voltar para o passado, eu jamais abriria condomínios. Eu poderia ter condomínios industriais, mas condomínios, e para mim, nada de vertical. Então, sou contrário a muitos arquitetos por aí, eu não gosto nada de vertical. Eu gosto horizontal. Ainda mais pelo relevo de Valinhos, né? Que é tão característico pelos vários vales, fazer um monte de prédio, de repente pode exagerar. O limite seria exatamente o vale. Tá. O vale está aqui. Só pode ter construção abaixo disso aqui. Para cima, não. E hoje nós já temos pelo menos uns 2 exemplos. Que você olha no horizonte de Valinhos, você já vê a edificação lá. Parece que a intenção não é fazer uma construção habitacional, é fazer um outdoor. É isso que parece. Na verdade, que os prédios em São Paulo são muito utilizados nesse sentido, né? Viram outdoors ambulantes. Sim. Mas isso por quê? Porque a própria situação do valiense, por ter que buscar as coisas mais fora do que dentro da cidade, às vezes a gente reclama do comércio, o comércio melhorou bastante, sim, mas a questão do estudo. Só que isso acontece e acaba esvaziando. Vou exagerar, o que está acontecendo por situações adversas, mas o que acontece hoje, por exemplo, na Rússia.
onde pessoas querem fugir de ter que ir para uma questão de luta, mas os cérebros vão se expandindo e vão saindo de lá. Porque lá você até tem uma oportunidade. Aí eu não estou discutindo se é certo ou que é errado, estou dizendo isso. Uma situação adversa e as pessoas fazem um êxodo, vão embora. Mesma coisa. Como aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra também, né? Depois, quando acontece o pós, toda situação que tem, que você vai fechando, você vai limitando, aqui do ladinho, nossa Venezuela. Sim. Uma situação, não vamos discutir também a questão, mas uma situação adversa que fez com que as pessoas irem embora. Sim. E com isso, muitos cérebros, que normalmente são os mais espertos, deixa eu ir embora. Onde que eu vou produzir? Onde que eu vou desenvolver? Aí você vai para aquele local. Exato. E falando de produção, né, cérebro, criação, e a gente citou uma parte do hino, né, do Torrão Natal. Sim. Também tem outra parte que fala que Valinhos é a terra das belas artes. Então a gente tem desde o Flávio de Carvalho, o Adoniran Barbosa e muitos artistas que vieram também depois, né? Quem que você destaca aí, sendo você um grande apoiador das artes locais, sempre registrando as apresentações? Quais outros artistas da cidade que você acha que, depois desses nomes, né, os ícones e tal, ícones, né? fazem jus a Valinhos ser uma terra das belas artes? Então, se eu disser um nome, eu vou estar sendo... Vou pegar um exemplo meu da fotografia. O pessoal tem o Haroldo como referência. Nós temos também o Aloysio. Sim. Então, você pegar, são duas pessoas que, de sua forma, não só pela fotografia, mas registrar a história da cidade. Ambos fizeram isso. Mas por que eu citei dois nomes? Dois nomes que, é certeza, já estão aqui. E eu pego a arte fotográfica porque é a minha expressão. Minha expressão, junto ao mundo, ela é fotográfica. Então, são dois exemplos. Mas você tem o próprio Marcel, que é fotógrafo também. Nós temos, deixa eu ver, você tá tantos nomes aqui de fotógrafos. Tinha o Salomão, que agora ele foi mais para a psicanálise, mas ele era fotógrafo também. O Busnardo, o Rodrigo Busnardo, que inclusive atuou já no jornal Terceira Visão. Então você tem, estou pegando só alguns exemplos próximos. Sim. E nas outras artes, o que veio de safra agora, essa exposição que nós tivemos, que se encerrou agora, acho que foi dia 28, não, encerra acho que é amanhã, né? Dia 28. 28, encerra-se. Então já mostra a safra de 3 novos artistas ali, 3 ou 4, estou em dúvida agora, são 3. 3. Já mostram a qualidade deles. Sim. E você tem os antigos. Você tem aquela pesquisa 70, que foi um movimento artístico, onde inclusive Fernando Dávila participou daquela situação. O UOL, que até hoje faz a questão do desenho animado. Bem lembrado. Ele faz animação. Então, se eu citar um nome, eu citei alguns aqui de vivência. Jersey. E que era uma situação, por causa de umas conversas aqui, uma exposição na prefeitura se modificou e hoje está aí. Se nós formos olhar os painéis ali da Avenida Paulista, quantos artistas anônimos estão ali e quantos já conhecidos? Sim. O próprio Genivaldo Amorim. Também. E aí fica até um exemplo para os artistas de Valinhos. Aí fica até olhando aqui para você mesmo. Você aproveitar mais ou menos o que o Cupiart faz, que é exatamente isso. Não só produzir arte, mas produzir arte que seja comercializada, vendida e que tenha apoio de ordem financeira. Recomendo, façam, sigam o Cupiart. Boa. E na parte de música, quem que você destaca aí de Valinhos, que também teve tradição lá atrás, desde das primeiras bandas, não sei ainda vou investigar quais foram as primeiras bandas de Valinhos. Mas a banda do Brejo, né, Status, a Censura Livre. Tem eu não lembro se é também Folhas, ou depois os Folhas que viraram as Penas, mas tem algumas bandas assim que são ícones. Vou pegar o exemplo do Paulo da Letis. O Letis é um exemplo. Não, é um exemplo para mim. Se você pegar na parte mais hardcore, se você pegar os Ramones ali, o Gaba Gaba Rei, ou aquilo que foi formado, acho que depois para a Festa do Figo, que foi o Gotham City, que só interpreta a Camisa de Vênus. Então, Valinhos é um nicho. E aí eu deixo a minha lembrança ao pessoal que começou com cover do Kiss, por exemplo. Eu lembro, só vou lembrar o nome de um deles, que era o Reino, né? O nome dele era, eu não sei se é Reino o nome ou nome apelido, que inclusive foi soldado do exército, tudo, depois veio a falecer, mas ele tinha aquela coisa do cover de Kiss, esse maquiavam, produziam. Então a cena cultural de Valinhos é muito grande. O que falta, na minha opinião, são espaços, como por exemplo aqui, o Adoniran Barbosa, um bar que você tem múltiplas facetárias.
e as pessoas vêm e se apresentam. Você tem o exemplo de alguns barezinhos em que a pessoa se apresenta individualmente, ela, violão. Então, precisava ter mais essa cena. Ali, quando nós vamos. Eu vou parecendo propaganda, né, gente? Mas não é. Estou falando de lugares que eu vou. O Johnny 85, tem sempre um cara se apresentando ali também, ou uma menina, uma banda. Saudosa Maloca também. Saudosa Maloca. Mas tem um local que eu sou como referência: a Mercado das Artes em Vinhedo. Estou falando de Valinhos, mas por que eu estou falando de lá? É uma referência para mim. Os artistas daqui se apresentam lá também. Muitos. Né? E aqui precisava de um espaço assim. Não é para concorrer com o de lá, mas um espaço exatamente onde você dissesse, gente, aqui respira-se música, respira-se arte. E lá a exposição em paralelo, inclusive um abraço para a Sorini aí. Eu estou falando de Valinhos, mas não tem jeito. Depois dá uma olhada na agenda do Mercado das Artes, que está muito bom agora em junho. Muito blues, muito jazz, muito folk. Vale a pena. Além da parte cultural, você também é um admirador da parte histórica, né? Você sempre investiga vestígios históricos, tenta saber, conta a história que muita gente não sabe, ajuda a preservar a história, mantendo ela, falando sobre ela, né? Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção, que você estava numa empreitada, e eu queria saber as novidades sobre isso, é da cápsula do tempo lá da igreja. Se tem alguma novidade, vocês já acharam a cápsula do tempo? Não, essa por enquanto é só lenda. É só uma lenda que está na revista que o pessoal produziu, inclusive mais um dos trabalhos da Roseli Bernardo também. Mas não, porque aquilo que nós esbarramos agora. A pedra que diziam que estava, que a da escada foi aberta e não tem nada. Tá. Tinha uma marca, inclusive um pininho de metal. Foi recolocado no local, tudo. Agora, inclusive, o pessoal, você já viu, a noite está bonita, a iluminação ali. A hora que acabar de tirar os tapumes, os tapumes não, os andames, vai ficar lindo, com a iluminação do dia. Belas fotografias vão ter ali. Viu? E teria que ver se não está naquela pedra que está na parede. Mas para isso, porque lá está escrito assim, em latim, pedra fundamental. E normalmente, onde está a pedra fundamental, você tem algo atrás. Só que para isso você teria que ter um pedramista que sabe lidar para não quebrar essa pedra, porque ela é histórica também. Então, fica a dúvida. Se tiver algum equipamento, depois seja possível. Mas nós conversamos, por exemplo, pegar o Valdemar Pera, Luiz Bissotto e o Celani. São 3 referências que vivenciaram a cidade. Nenhum deles lembra dessa situação. Tudo bem que eram jovens, entre 6 e 11 anos, mas não lembro. E vou pegar o exemplo do Luiz Bissotto, que foi coroinha quando estava em empresa. E ele não lembra disso. Então, quer dizer, você não lembraria de uma situação em que você coloca numa caixa de bronze, se você coloca na parede, e aí fica até uma referência. Eu visitei uma igreja luterana em Campinas. A cada 70 anos, eles têm uma caixa, uma cápsula do tempo, só que ela é bem no meio da igreja, no chão da própria igreja. Faz parte da história deles. E a cada 70 anos, que é o ciclo que eles seguem, eles abrem essa caixa, registram o que tem dentro, colocam novos e passam para os próximos 70 anos. Poxa. Então é uma cultura que, volto a dizer, se você tiver aí, tiver alguém que sabe dessa história da pedra, procura. Se apresente. Sempre. E já você falou a questão. Acabei de compartilhar aqui nos comentários do Facebook o link para os projetos que eu já fiz e também o link para o Drive da preservação histórica, onde você tem vários conteúdos, mapas, gravuras, livros escaneados. Então, se você quiser saber mais sobre Valinhos, está aí. Legal. E os projetos que eu fiz, né? Eleição em Valinhos 125 anos, a revista Capacitando Vidas, aqui junto com parceria com o Clube de Mães. Então, tudo que eu fiz até hoje, você vai encontrar em 2 links ali, tá lá. E a minha ideia é exatamente isso. Conhecimento só tem sentido se é partilhado. Se ele não é partilhado, ele não justifica. Isso que eu ia falar, exatamente. Exato. Você chegou a comentar que se eu fosse prefeito da cidade, se eu pudesse escolher, não teria condomínio, se dependesse só teria de mim, industrial e umas restrições a edificações, né, a prédios. Porque, antes de você completar isso, porque eu visitei uma cidade chamada Maria da Fé, em Minas Gerais. Cidade daquelas padrões antigas. E tem 2 ou 3 prédios só. Mas eu não estou querendo que a cidade não cresça. Só estou querendo que, por exemplo, pela minha área de formação, 4.0, tecnologia, nós passamos pelo 2.0, 3.0, indústria 4.0. Então, para mim, são não poluentes. Você coloca num espaço como esse aqui, se fosse um coworking, 15 empresas trabalhando aqui.
num espaço de 20 metros quadrados. Sim. Então, por que você precisa expandir cada vez? Não, você precisa fazer o que 2 povos no mundo fizeram, que são os coreanos e os indianos. São as mentes mais criativas na produção de software do mundo. Então, na verdade, você pega alguns tele, qualquer coisa de empresa, você cai lá na Índia, onde eles estão prestando serviço de ter no software para você. Não, como é que é? Suporte? Sim. Tem gente que fala em português. Não, você tem ideia. A tecnologia permite isso. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Lembra que nós estávamos comentando sobre a questão dessa própria produção de hoje? O que você poderia ter agregado a mais? Imagine que aqui agora nós tivéssemos também um número do WhatsApp e alguém estivesse interagindo com a gente. Porque isso sentir falta outra vez. Nós fazemos, ao vivo, mas não interagimos aqui. Sim. E aqui, por exemplo, ó, a Eliana já falou bom dia para nós. Então, bom dia para ela. Fica a dica aí. Eu recomendaria. Poderia estar passando aqui, passando ali, passando lá. Porque... isso aí, logicamente, que é a minha outra vivência. Mídia sem interação não vira convergência. Tem que convergir. Hoje em dia... Aí eu cortei você, mas... Imagina. Eu ia exatamente perguntar se você tivesse uma posição de executivo na cidade, seja como prefeito, como secretário, quais implementações você faria na cidade? Então, na verdade, você nem precisa. Essas são só o ápices das carreiras, vamos dizer assim. Porque o prefeito ou a prefeita hoje não faz nada sozinho, a Câmara também não faz nada sozinho, um partido não faz nada sozinho. Claro. Mas como nós conversamos outra vez, como eu sou prudonista e eu defendo a autogestão, conhecimento partilhado, conversamos sobre a cidade, chegamos a consenso. Não vai ser como eu quero, não vai ser como você quer, consenso. Sim. Então, se 10 coisas nós chegamos ao consenso de 3, vamos implementar essas 3. Sim. Dúvida, abro a cidade ou fecho a cidade? Ponho edificação ou não ponho? Meio termo. Vamos fazer alguma coisa meio termo. Porque isso é regra. Valinhos não tem água para tudo. É diferente quando você vai para Minas, que tem mananciais de água, mas Valinhos não tem água para tudo. Não é ilusão, não tem conta de historinha. Não tem. Só que o que você fez? Você pôs uma cidade de 130 mil habitantes, que ela um dia pode chegar a 150, 170. Mas... E vamos lembrar o seguinte, 1/3 dos lotes da cidade hoje são vazios. 1/3. Então, se esse 1/3, vamos dizer que você fechasse a cidade hoje e fala, não edifica mais nada em terreno novo, só no que existe. 130, 1/3, nós estamos falando de quase 40 mil pessoas a mais. Se eu jogar 40 mil pessoas a mais hoje, eu digo que você no dia seguinte não tem água. Vai ter que fazer rodízio, porque não chega. Fora o trânsito, ninguém vai andar. Já não anda direito, né? E tem certos padrões, né, que eu sempre comento muito. É uma coisa que eu atacaria de pronto, se eu tivesse caneta. O pessoal não ia gostar de mim. Mas rodízio, né? Não, uma coisa mais simples. Vias de fluxo não tem parada. É fluxo. Se você pegar as vias de fluxo de Valinhos, tem paradas. Sim. Então você é 2 veículos indo, só que aí por causa de parada você fica com só a funila. Pode pegar, as principais vias da cidade são assim. Eu eliminaria de pronto. E a outra coisa, parar de usar o espaço público como se privado fosse. Sim. Vai encontrar isso aonde? Mecânicas, funilaria, venda de veículos. No entorno, usa o espaço público como se privado fosse. Sim. Sempre assim, não tenho paciência. Calçada, prefiro um ambiente cultural que aí ocupa espaço público, aí eu concordo. E aí com porque aí vai ter uma vai servir ao público. Vai servir, né? Vai apresentar algo, sim. Aí sim. No outro caso, por isso que eu volto a dizer, o privado usando o público como se fosse. E já que está usando, então vamos pagar. Então você quer usar? Beleza, vamos permitir isso. Sim. Tá bom, hoje você não paga nada, a partir de agora você vai pagar 2, 3 mil a mais. Aí você vai ver que muitos acham que é melhor usar meu terreno. Até porque se você na sua construção você modifica alguma coisa, aumenta um puxadinho lá, você vai passar a pagar mais. Exatamente. IPTU, né? Esse é o segredo, porque na verdade a gente precisa se apropriar da cidade através da sua história. Por isso, quando houve o convite, a Márcia me fez, eu fiz questão de aceitar de pronto. Só precisava ver essa questão de agenda. Por quê? Porque através da história você entende a evolução seguinte. Sim. E nós conseguimos ver o que foi construído. Eu vou pegar o meu exemplo, que eu cheguei aqui em 79. Então, nos últimos 40 anos, eu acompanhei a história dessa cidade. E quantas pessoas também acompanharam? E sabe que certas circunstâncias, se você pegar esse pessoal, vamos dizer mais antigo, mas eles vão dizer assim, que saudade quando Valença tinha um clima bom. Ao trânsito hoje, não tem local. Sim. Aí, por exemplo, o pessoal criticou quando foi colocado os parquímetros. Mas não tem outro jeito. Como é que você vai fazer rodízio se você não fizer isso? Antigamente nós víamos para a cidade e paravam e passava o dia lá o carro parado. E aí você tem que fazer a atração do comércio.
Então, o que precisa? Eu sou muito adepto dessa questão do associativismo. As pessoas que aí também podem embarcar para a questão do cooperativismo, Sim. para a questão de hoje, que é aquilo que eu estou estudando bastante sobre negócio social. Legal. Então, você pode muito bem fazer pessoas se reunirem e produzirem saber e produzir coisas. Por isso é que você vê que as certas evoluções que estão sendo na cidade estão vinculadas a grupos, inclusive a formação da cidade. Um grupo se reúne e fala, gente, vamos emancipar isso aqui. Sim. Aí em 53 tem lá plebiscito, 54 vota, 55 Valinhos existe. E eu, depois de tudo que eu estudei, vou deixar para você, pode continuar comemorando o aniversário agora, tá? Mas eu só comemoro o meu aniversário da cidade com a fundação dela. É a minha escolha que eu fiz depois de estudar a história da cidade. Com a fundação como Distrito de Paz? Não, o Distrito de Paz é emancipação. Com a emancipação. Só que qual que é o problema da emancipação? A lei é do dia 29. O município começa no dia 1º. Então você pega o final do ano. Como é que você vai fazer? Comemorar a cidade exatamente no final do ano. Não tem, você não consegue, entendeu? Então eu consigo entender porque... Você considera 53, então? Eu não, eu 55. considero 55, que é quando toda a estrutura da cidade existe. Então, para mim, é isso. Totalmente independente. E não tem né? o problema de 627 ou não. Porque se eu quiser falar de Valinhos, aí faço uma adenda, que está acabando até o nosso horário, né? Acho que tá. Por que Valinhos, o nome Valinhos? Por causa dos vários vales e também tem pelo que eu li lá, algumas fazendas faziam os valos para não passar o boi para o outro lado, né? Aí eu fui pesquisar. Logicamente tem um hiato nos jornais que eu pesquisei. Mas o que acontece? Em 1842 vem para Campinas uma companhia de cavalaria do Exército. Em 1858 eu acho o primeiro jornal que fala Valinhos, aonde o próprio militar, no decorrer da história dele, ele cita falando, o local chamado Valinhos. Então ali em 1858 é a primeira referência. Então se você pegar, não tem tanto a ver com a questão dos valos, porque os valos são referenciados mais à frente. E por que tem isso? Porque eu pesquisei lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nos jornais, a mesmo relatório de militares, eles citam a região conhecida como Valinhos, com 2 L's mesmo daquela época. Então é um termo militar. Então o que eu digo? Valinhos passou a deixar de ser pouso de pinheiro, ou pouso de pinheiros, a partir de 1842, entre 1842 e 1853, passou a adotar, mas por quê? Pelo termo militar da região questão geográfica, do acidente geográfico. Então, essa é a conclusão que eu cheguei hoje. Sim. Mas estou aberto e cada um conta a sua história. Claro. Porque o bom da diversidade, o bom disso aqui que a gente faz é o seguinte: faz como eu vou fazer. O coletivo quer fazer como? Volto a dizer, consenso. Eu adoro consenso. Sim. O público toma conta do que é público antes que o privado tome conta do que é público, né? Ou e aquela coisa famosa, né? Eu, como adepto da autogestão, o que o Estado faz bem, deixa ele fazer bem. O que o privado faz bem, deixa fazer. Aquilo que te somar os dois, perfeito. Sim. Eu sou adepto disso. Você tem que... Exemplo de uma casa. Nós falamos muito da questão da emancipação feminina, né? Sim. Só que se você for ver bem, a maioria das famílias, o centro ainda é a mulher. Então, não só a questão cultural, tem tudo isso. Mas, às vezes, ela não abre mão. Não, a roupa só eu que lavo porque você não sabe lavar. Não, você tem que guardar desse jeito porque esse é o lugar certo de guardar. Não, o almoço eu que decido. Gente, não, hoje não vai ter almoço, você que vai fazer, Bruno. Não vou pôr a mão. Então, precisa ter isso. Solta a mão. E outra coisa, salto de fé. Sim. Quando você faz aquela pergunta, que Valinhos você quer para 2030? A resposta é fácil. O que nós fizermos hoje na cidade. Como é que Valinhos vai ser em 2030? Tudo que nós temos hoje. Faça a fotografia de hoje, voltamos à fotografia, é o que vai ser em 2030. Então você quer mudar? Começa a mudar. Não só nas palavras, mas em ações. Pequenas ações e vai se modificando. Transformar lá e na sem frente. medo de debate. Sim. Só que aí muitas vezes as pessoas ficam assustadas. Não vão debater, não. Vão debater. A conclusão, eu sempre fui adepto disso. Consenso. Nós não vamos concluir 100% em nada. Mas, por exemplo, vou pegar até um exemplo aqui nosso aqui. Tem coisa melhor do que uma bela batida e bem feita de bateria? Se você pegar a Led Zeppelin, você entende o que eu estou falando. Que é uma referência. É o swing, musical. né? Isso. Aquele swing, tudo, aquele né? som. E uma mudança, onde você põe o bumbo, ou onde você põe o chimbal, muda de ritmo. Já muda o ritmo. É outro ritmo. Então, só pode ser o mesmo eu sei que tempo, você mas gosta, o ritmo. Sim, gosta. ótimo. E falando a gente falou um pouco de preservação, da questão da água, né? Cadê a água falando isso? Nós perdemos a água hoje, tá vendo aí? Aqui, ó. Pois é. Falando de água, nem água tem aqui, não, brincadeira. Só vocês
entenderem que isso aqui é uma grande conversa entre amigos. Tá se falando muito também sobre o novo plano diretor, que não está contemplando algumas coisas do meio ambiente necessárias para a preservação da cidade e que muitas delas se referem à Serra dos Cocais, por exemplo. Qual a sua posição sobre Então, eu isso? acompanhei aqui a entrevista que vocês fizeram com o Brian. O Brian é parceiro de alguns projetos, nós temos juntos. E, para mim, assim, o que é prioridade? Elegeu a prioridade, não vou dizer de uma forma fanatizada, mas é prioridade para Valinhos ter mananciais? Porque senão não vai ter água. Sim. Então, essa é a prioridade. Então, qual que é a espinha dorsal? Ele parte a partir daqui. Aqui não se mexe porque a espinha dorsal. Pode ser que daqui, a tecnologia permite, daqui a 50 anos, por isso que o plano diretor a cada 10. Nós estamos indo para o 15º ano Sim. do plano diretor 3. doutor. Então, Tá atualizado. a hora que nós fizermos, ou concluirmos, vamos dizer que seja esse ano, ou vai estender mais um pouco, nós já temos que pensar. Teoricamente, nós passamos mais 2 planos diretores. Então, o que tem que definir assim, para mim é muito simples. Espinha dorsal. Você quer expandir Valinhos até onde? Até quando? Então, hoje, se eu tivesse que dizer assim, preservação que tem a ver com manancial. Não tiro a mão. É isso que tem que ser feito. Segundo ponto, indústria 4.0. Sustentabilidade, os ODS, tudo. Reduzir as agressões. Só que o que acontece? Nós estamos numa cidade onde existem pessoas e pessoas têm um umbigo. Se elas têm um umbigo, elas pensam dentro da sua área de influência. E aí o que acaba acontecendo? Você vai influenciar, se você pegar o plano diretor 3, você vai encontrar nele algumas ilhas de aqui tudo não pode, mas nesse pedacinho aqui pode. Por quê? Quem teve o poder de negociação ou o lobby e aprovou aquilo. Ruim ou bom, só vai saber com o tempo. Agora o que tem que fazer não é fazer de conta. Porque a cidade para de crescer, para de desenvolver. Você não tendo, nós estamos com um plano diretor de 15 anos atrás, onde ele define certas atividades em certos lugares. Se nós não tivéssemos tido a lei de economia, ou de responsabilidade, economia solidária, esqueci o nome agora aqui, que autorizou que você tenha, da liberdade econômica, a lei da liberdade econômica, tem muitas atividades que não estavam realizando. Por quê? Porque o plano diretor não permite. Mas a lei de liberdade, ela estabeleceu critérios que permite. Sim. Então, o plano diretor parar, para mim seria mais ou menos o seguinte: cada 10 anos vamos fazer, começa com 8 anos antes de terminar, espinha dorsal, define consensos, aprova o plano diretor e começamos a discutir o próximo seguinte. Sim. Aí nós passamos 10 anos discutindo o seguinte, mas com um já em vigor. Espinha dorsal, desenvolvimento, responsabilidade empresarial. São 17 ODS. Tá bom, vou implementar 3 desse. Na próxima, assim. E vamos embora. Mas o que não dá é você fazer isso. Não, quando eu completar 10, não é quando completa 10. Já tem que vir discutindo a partir do momento. Eu implementei isso, deu certo? Não deu. Então vamos já preparar. Item X. Para o próximo nós riscamos ou ampliamos. Mas não dá para você falar, não vou fazer lá na frente. Não. Gestão, ela é feita por dados, cruzamento e desenvolvimento. E aplicação disso. Se você não faz uma dessas 3 coisas, você não faz gestão. Você simplesmente acompanha o tempo passar. É como se você sentasse aqui, em vez de eu fazer entrevista com você, eu pegasse aqui. Puxa, olha que TikTok, olha que legal. Não é isso. Entendeu? Ulisses, quero agradecer sua presença mais uma vez. A gente ficaria 2 horas conversando aí. A gente faz o recorde das 9 horas. Vai fazer a última pergunta, que é: você como fotógrafo, cita 3 lugares, rapidamente, que você já tirou grandes fotos incríveis de Valinhos. Pôr do sol. Pôr do sol lá no abismo? Não. Pôr do sol, porque da janela do meu escritório em casa, eu tenho... Parece bonito lá. Então, o pôr do sol dessa cidade, quando ele se oferece, ele é único, é verdadeiro, é maravilhoso. A questão da matriz, e agora com a reforma, ela vai produzir um conteúdo gigantesco. E a questão rural, que eu adoro a questão rural. Então, quando eu vou em certos eventos, eu faço questão de tirar fotos do rural. Não só porque eu sou do rural, né? Mas porque é bucólico. Sim, entendeu? Não é um local específico. Eu poderia citar outros exemplos, mas, por exemplo, o exemplo da Festa do Figo. São belas fotos durante 3 finais de semana, mas são fotos que você tira de lá. Verdade. Você, quando pega e acontece um incêndio na cidade, florestal que seja, são belas fotos, apesar da tragédia. Sim. Mas exatamente, é uma cidade que nos propicia N caminhos para registro da história. Mas hoje eu diria que seria isso. A matriz, a parte rural e
esqueci o outro. Agora vamos ver Matriz, se a parte rural e matriz, parte rural e o pôr do sol. Vamos ver se ele tá de pé. Ele tem uma que se pode. Obrigadão, Ulisses. Até a próxima. Até mais. Valeu.